Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. Esse é mais um capítulo do livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, publicado pela primeira vez em 1847. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e, se puder me ajudar, meu Pix e o Apoia-se estarão na descrição e no primeiro comentário. Boa história! Capítulo 31. Ontem foi um dia límpido, calmo e bastante frio. Fui até Heights, conforme planejara. Minha governanta pediu-me que levasse um bilhete à sua jovem ama, e não recusei, pois a boa mulher nada havia de errado no pedido. A porta da frente estava aberta, mas o portão continuava fechado, como na minha visita anterior. Bati e chamei Earnshaw, que trabalhava nos canteiros do jardim. Ele destrancou o portão e eu entrei. O rapaz é rústico, mas bonito. Reparei bem nele, dessa vez. Aparentemente faz o possível para não tirar proveito de suas qualidades. Indaguei se o Sr. Ratcliffe estava em casa. Ele respondeu que não, mas que viria para o almoço. Eram 11 horas e anunciei minha intenção de entrar e esperar por ele. O rapaz imediatamente largou as ferramentas e me acompanhou, na função de cão de guarda, mais do que como substituto do dono da casa. Entramos juntos. Catherine estava ali, ocupada com o preparo de alguns legumes e verduras para a refeição. Parecia mais taciturna e menos animada que da primeira vez em que a vira. Mal ergueu os olhos para mim e continuou a se dedicar à sua tarefa, com o mesmo descaso pelas normas comuns da cortesia que demonstrara antes, sem retribuir minimamente minha reverência a meu cumprimento. Não parece tão amável, pensei, quanto a Sra. Dean quer me fazer crer. É muito bonita, sem dúvida, mas não é nenhum anjo. Earnshaw ordenou-lhe rispidamente que levasse suas coisas para a cozinha. Leve você mesmo, disse ela, empurrando-as para longe assim que terminou e indo se sentar num banco junto à janela, onde começou a recortar figuras de pássaros e animais nas cascas de nabo em seu colo. Aproximei-me dela, fingindo querer ver o jardim, e deixei cair de maneira conveniente, ou pelo menos foi o que achei, o bilhete da Sra. Dean em seu colo, sem que Harrington notasse. Mas ela perguntou em voz alta: "O que é isto?" e empurrou o bilhete para o chão. Uma carta de sua velha amiga, a governanta de Grange. Respondi aborrecido por ela ter revelado minha gentileza e temeroso de que pensasse tratar-se de uma missiva minha. Ela teria de bom grado apanhado a carta, mas Harrington foi mais rápido, pegou-a do chão e colocou no bolso do colete, dizendo que o Sr. Ratcliffe tinha que dar uma olhada naquilo primeiro. Com isso, Catherine voltou silenciosamente as costas para nós e, de maneira muito reservada, tirou do bolso o lenço e o levou aos olhos. Seu primo, após lutar por alguns instantes para dominar os bons sentimentos, tirou a carta do bolso e a atirou no chão ao lado dela, com o mínimo possível de cordialidade. Catherine apanhou-a e leu-a ansiosamente. Depois me fez algumas perguntas sobre os habitantes, racionais e irracionais, de sua antiga casa. Olhando na direção das colinas, murmurou num solilóquio: "Gostaria de estar descendo aquela colina montada em Minnie. Gostaria de estar subindo aquela outra. Ah, como estou cansada! Estou estagnada, Harrington." E deitou a bonita cabeça no peitoril, com um misto de bocejo e suspiro, ganhando assim um aspecto de tristeza abstrata, sem se importar se a observávamos. "Sra. Ratcliffe", eu disse, após ter ficado sentado ali em silêncio durante algum tempo, "a senhora sabe que a conheço muito bem? Tão bem que acho estranho não conversar comigo. Minha governanta não para de falar da senhora e de elogiá-la. Vai ficar muito desapontada se eu voltar sem notícias suas, a não ser a de que recebeu a carta e não disse nada." Ela pareceu refletir sobre as minhas palavras e perguntou: "Ellen gosta do senhor?" "Sim, gosta muito", respondi hesitante. "Diga-lhe", continuou ela, "que adoraria poder responder à carta, mas não tenho com o que escrever, nem mesmo um livro do qual pudesse arrancar uma folha." "Não tem livros?" exclamei. "Como pode viver aqui sem livros, se me permite perguntar, mesmo tendo ao meu dispor uma grande biblioteca,
Muitas vezes me sinto entediado em Grange. Se tirassem meus livros de mim, ficaria desesperado. Eu lia sempre quando tinha livros, disse Catherine, mas o Sr. Radcliffe nunca lê, então meteu na cabeça a ideia de destruir os meus livros. Faz semanas que não vejo um único. Uma vez remexi entre os volumes de teologia de Joseph, o que o deixou muito irritado, e uma outra vez, Hareton, encontrei uma carga secreta no seu quarto. Alguma coisa em latim e em grego, e uns contos e poesia, todos eles velhos amigos. Trouxe esses últimos para cá, e você os juntou como uma pega coleciona colheres de prata, só pelo prazer de roubar. Não tem utilidade para você, ou então escondeu-os com a má intenção de, já que não pode desfrutar deles, impedir que alguém mais venha a fazê-lo. Talvez a sua inveja tenha induzido o Sr. Radcliffe a me privar dos meus tesouros, mas tenho a maior parte deles escrita no meu cérebro e impressa no meu coração, e disso vocês não podem me privar. Earnshaw ficou escarlate ao ouvir a revelação da prima sobre seu secreto acervo literário e balbuciou uma indignada negação de suas acusações. O Sr. Hareton deseja aumentar seu volume de conhecimento. Intervim, indo em seu auxílio. Não é questão de invejar, mas de querer seguir o exemplo de suas conquistas. Em poucos anos será um homem culto. Enquanto isso, quer me ver transformada numa burra, retrucou Catherine. Sim, posso ouvi-lo tentando soletrar e ler sozinho, e quantas asneiras ele não diz. Gostaria que repetisse Chevy Chase, tal como o leu ontem. Era de chorar de rir. Pude ouvi-lo, e o ouvi também folheando o dicionário para procurar as palavras difíceis, depois praguejando porque não conseguia ler as explicações. O rapaz, obviamente, não gostou nada de ser objeto de escárnio por conta de sua ignorância, e depois voltar a sê-lo ao tentar acabar com ela. Eu me solidarizava com ele, e, lembrando do relato da Sra. Dean sobre sua primeira tentativa de clarear as trevas em que fora criado, observei. Mas, Sra. Radcliffe, todos nós começamos do zero, e todos nós tropeçamos e vacilamos no início. Se os nossos professores nos tivessem ridicularizado em vez de nos ajudar, ainda estaríamos tropeçando e vacilando. Ah, retrucou ela, não desejo limitar suas habilidades. Ainda assim, ele não tem o direito de se apropriar do que é meu e tornar tudo ridículo aos meus ouvidos com os seus erros crassos e a pronúncia equivocada. Esses livros, tanto os em prosa quanto os de poesia, são para mim, por outras associações, sagrados. Detesto vê-los degradados e profanados em sua boca. Além disso, ele selecionou os trechos de que mais gosto para repetir, como se deliberadamente mal intencionado. O peito de Hareton arquejou por um momento, em silêncio. Lutava contra uma sensação de extrema humilhação e raiva que não era tarefa simples suprimir. Levantei-me e, movido por um desejo de poupá-lo de seu constrangimento, fui até a porta e fiquei olhando lá para fora. Ele seguiu meu exemplo e saiu da sala, mas logo regressou, trazendo meia dúzia de livros entre as mãos. Jogou-os no colo de Catherine, dizendo: Pegue, nunca mais quero ouvir ou ler esses livros, nem pensar neles. Agora não quero mais, respondeu ela. Vou associá-los a você e odiá-los. Ela abriu um volume que fora obviamente muito manuseado e leu um trecho à maneira arrastada de um principiante. Depois riu e o atirou longe. E ouça, prosseguiu, provocando, começando a ler da mesma maneira um verso de uma antiga balada. Mas o amor próprio do rapaz não tolerava mais tormentos. Ouvi, e não desaprovei de todo, o modo como refreou manualmente a língua atrevida da moça por meio de um tapa. A miserável tinha feito o possível para ferir a alma sensível, embora inculta, do primo, e uma ação física era a única forma de que ele dispunha para acertar as contas e pagar a ela os efeitos de suas palavras. Em seguida, Hareton apanhou os livros e atirou no fogo. Pude ver em seu rosto a angústia que era fazer tal sacrifício no momento de raiva. Imaginei que, enquanto eram consumidos, ele se lembrava do deleite que já lhe tinham proporcionado e o triunfo e o prazer cada vez maior que esperara deles. Acho, também, que adivinhei o estímulo que tinha para seus estudos secretos. Ele se contentara com o trabalho diário e suas toscas diversões animalescas até Catherine surgir em seu caminho. A vergonha ao ser menosprezado por ela e a esperança de vir a ter sua aprovação foram seus primeiros impulsos para se dedicar a interesses mais nobres.
Em vez de evitar o menosprezo e conquistar a aprovação, seus esforços de progredir tinham produzido um efeito contrário. Sim, isso é tudo que um ignorante como você pode obter deles, exclamou Catherine, sugando o lábio ferido e observando as chamas com olhos indignados. É melhor você calar a boca, respondeu ele, furioso, e sua agitação pôs fim à conversa. Ele avançou a passos largos até a porta e lhe dei passagem, mas antes que cruzasse a soleira, o Sr. Ratcliffe, que vinha pela calçada, encontrou-o e, segurando seu ombro, perguntou: O que houve, rapaz? Nada, nada, respondeu ele e se afastou para ruminar sozinho sua tristeza e sua raiva. Ratcliffe ficou olhando depois que ele se foi e suspirou. Estranho eu me contradizer, murmurou, sem notar que eu estava ali atrás. Mas quando busco o pai dele em seu rosto, é ela que encontro, cada vez mais, a cada dia que passa. Como diabos é tão parecido? Mal suporto olhar para a criatura. Abaixou o rosto e entrou sombrio. Havia uma expressão de inquietude e ansiedade em seu semblante. Nunca notara isso antes, e ele parecia mais magro. Sua nora, ao perceber pela janela que ele chegava, fugiu imediatamente para a cozinha, de modo que fiquei sozinho. Fico feliz em vê-lo de pé novamente, Sr. Lockwood, disse em resposta à minha saudação, e parcialmente por razões egoístas, não acho que poderia encontrar um novo inquilino tão cedo, neste lugar tão desolado. Mais de uma vez me perguntei o que eu teria trazido até aqui. Uma mera extravagância, suponho, meu senhor, foi minha resposta. Ou então é uma mera extravagância que vai me levar embora. Parto para Londres na próxima semana. E devo avisá-lo de que não pretendo alugar Trustcross Grange para além dos 12 meses já acertados. Acho que não voltarei a morar lá. Ah, é mesmo? Está cansado de viver banido do mundo, não é? Comentou. Mas se vem me pedir que perdoe a dívida do lugar que não vai ocupar, perdeu a viagem. Nunca perdoo dívidas a ninguém. Não vim pedir nada, exclamei consideravelmente irritado. Se desejar, acerto minhas contas agora mesmo. E puxei a carteira do bolso. Não, não, replicou ele friamente. O senhor vai deixar o suficiente em depósito para cobrir as dívidas, se por acaso não voltar. Não estou com tanta pressa. Sente-se e almoce conosco. Um convidado que sabemos que não vai repetir a visita é geralmente bem-vindo. Catherine, venha pôr a mesa. Onde você está? Catherine reapareceu trazendo uma bandeja com facas e garfos. Pode almoçar com Joseph, murmurou Ratcliffe à parte, e ficar na cozinha até que nosso convidado tenha ido embora. Ela obedeceu prontamente. Talvez não tivesse vontade de transgredir. Vivendo entre rústicos e misântropos, talvez não saiba mais apreciar uma classe melhor de pessoas quando as encontra. Com o Sr. Ratcliffe carrancudo e sombrio de um lado, e Hareton absolutamente mudo do outro, fiz uma refeição bem pouco alegre e me despedi cedo. Teria saído pelos fundos, a fim de ver Catherine uma última vez e chatear o velho Joseph, mas Hareton recebeu ordens de levar meu cavalo e meu anfitrião me acompanhou pessoalmente até a porta, de modo que não pude realizar o meu desejo. Como a vida é triste naquela casa, refleti enquanto cavalgava pela estrada descendo o morro. Teria sido mais romântico do que um conto de fadas para a Sra. Linton Ratcliffe se eu e ela nos tivéssemos unidos, como desejava sua boa governanta, e migrado juntos para a atmosfera viva da cidade.